Olá a todos, meu nome é Mariana Salviano, eu sou aluna do curso de Medicina da Universidade Estadual do Ceará. O nosso projeto é a Olimpíada Cearense de Neurociências e na aula de hoje eu vou abordar um pouco sobre o tronco encefálico. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Nessa aula eu vou abordar um pouco sobre a introdução do tronco encefálico, a anatomia macroscópica, a anatomia microscópica, a importância clínica e as minhas referências. A priori, eu vou falar para vocês sobre as estruturas que compõem o tronco encefálico, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Essas estruturas, elas formam o tronco encefálico. Tronco porque lembra justamente uma estrutura de suporte. E também ela é muito importante para todas essas outras estruturas. Aqui é a origem embriológica de cada estrutura que compõe o tronco encefálico. O bulbo, ele vai ser originado a partir do mielencéfalo, que advém de uma estrutura mais primitiva ainda, que é o romboencéfalo. O metencéfalo também advém dessa estrutura, que é o romboencéfalo, e vai formar a ponte. E o mesencéfalo advém do mesencéfalo. No quesito da sua localização, aqui a gente pode ver o limite superior e aqui o limite inferior. Nesse limite inferior, nós vamos também ter o forame magno, que abaixo dele vai ser a delimitação da medula espinhal. Nesse tópico, eu vou abordar um pouco para vocês sobre a constituição do tronco encefálico. Ele é formado por núcleos, por fibras nervosas e também pela formação reticular. Os núcleos é como se fosse um aglomerado de substância cinzenta dentro da substância branca. E esses núcleos eles vão ser muito importantes para as nossas diversas funções vitais. As fibras nervosas são prolongamentos que compõem a estrutura dos neurônios e essas fibras elas exercem a função de conduzir o impulso nervoso. A outra estrutura que constitui é a formação reticular, que é uma região intermediária entre fibras brancas e cinzentas e está presente em todo o tronco encefálico. A sua principal função é manter a conexão com o cérebro, cerebelo, medula, hipotálamo e o sistema límbico. E essa formação reticular, ela também é muito importante para o nosso sistema de alerta, quando você está dormindo, a questão do sono e da vigília. A importância e a função do tronco encefálico. Todas aquelas estruturas vão atuar como um canal para as vias ascendentes e descendentes do cérebro. Na aula de medula, eu abordei um pouco sobre os vários tratos que ascendem e descendem, vindo da medula para o córtex e do córtex para a medula. Todos esses tratos eles vão passar pelas estruturas do tronco encefálico, pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo. Além disso, vai alojar os núcleos dos nervos cranianos. Aqui a gente pode ver vários núcleos dos nervos cranianos. Esses núcleos eles são muito importantes por causa que vão ter várias funções no nosso sistema, todo o nosso sistema. Eu vou abordar posteriormente a função de alguns dos núcleos cranianos, dos nervos cranianos, perdão. Além disso, ele vai integrar as funções de vários sistemas vitais. Ademais, esse tronco encefálico ele vai ter funções de regular a respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a consciência, reflexos audiovisuais, o paladar e a digestão, o equilíbrio e coordenação. Essas funções aqui estão muito relacionadas com alguns nervos cranianos. Nesse tópico, eu vou abordar com vocês sobre a anatomia macroscópica do bulbo. Aqui a gente vai encontrar duas pirâmides bulbares, duas olivas, aqui a decussação das pirâmides, esse ponto aqui ele é muito importante. Aqui também a gente pode observar núcleos, eles estão seccionados, mas em umas imagens posteriores eles vão aparecer bem direitinho. Aqui a gente vai ter as pirâmides bulbares, como eu já falei para vocês. É muito importante porque a gente vai encontrar aqui a passagem do trato córtico-espinal. Vocês lembram que tem dois, o lateral e o anterior. O lateral vai sofrer um processo de cruzamento, que vai ser chamado de decussação. É um cruzamento de forma oblíqua. Aqui a gente tem as olivas. Essas olivas elas também são muito importantes porque elas vão ter uma conexão com o cerebelo, com o princípio funcional do aprendizado motor. Aqui a gente tem o nervo craniano, que é o 12, par número 12. Aqui é o 9, o 10 e o 11.
Esse nervo aqui, esse nervo aqui é o hipoglosso, que ele está relacionado com a motricidade da língua. O 9 é o glosso faríngeo, ele está relacionado com o controle. Esse aqui é o 9, ele está relacionado com o controle dos músculos da laringe, da faringe. O 10 é o nervo vago, ele vai inervar as diversas vísceras torácicas e abdominais. E o 11 é o acessório, ele vai inervar dois músculos importantes, que é o esternocleidomastoideo e o trapézio. Na anatomia macroscópica da ponte, a gente vai encontrar, isso daqui é a estrutura da ponte, onde nós vamos encontrar os pedúnculos cerebelares médios, que são essas estruturas aqui. Aqui a gente está vendo meio que um aprofundamento. Aqui vai passar uma artéria muito importante, que é a artéria basilar. Essa artéria ela vai irrigar a maior parte dessa região. Tem outros nervos cranianos também muito importantes, que esse daqui é o 5, que é o trigêmeo. Ele é responsável pela sensibilidade geral da face. Esse daqui é o abducente, ele faz a inervação de um músculo do nosso globo ocular, que é o músculo retrolateral. Aqui é o 7, que é o facial, ele é responsável pela expressão facial e a mímica da face. E o 8, que é o vestíbulo coclear, está relacionado tanto com a audição como com o equilíbrio. Aqui a gente está vendo uma vista posterior da ponte e também do bulbo. Nós vamos encontrar aqui no bulbo, na vista posterior, duas coisas muito importantes, que vai ser o tubérculo do grácil e o tubérculo do cuneiforme. Nesses tubérculos, nós vamos encontrar tanto o núcleo grácil quanto o núcleo cuneiforme. Lembra que lá na medula tinha o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Porém, os núcleos desses fascículos a gente vai encontrar no bulbo. Outra coisa importante que a gente pode ver aqui é a fossa romboide que forma o quarto ventrículo. O quarto ventrículo é aquela região por onde vai passar o líquor. Aqui a gente também está vendo essa eminência medial, onde nós vamos ter a presença do colículo facial, presença também dos núcleos do nervo facial e do nervo abducente. Nós também vamos ter a área vestibular, onde nós vamos encontrar os núcleos vestibulares. Além disso, nessa região a gente também vai encontrar o centro do vômito. Na estrutura macroscópica do mesencéfalo, essa estrutura aqui, porém vocês não observem essa estrutura aqui como parte do mesencéfalo, porque ela é parte do diencéfalo, outra estrutura que vai ser estudada numa próxima aula. Aqui é a vista anterior e aqui é a vista posterior do mesencéfalo. Na vista anterior do mesencéfalo, nós vamos encontrar um pedúnculo cerebral, que é essa estrutura aqui. Nós vamos encontrar esse outro nervo craniano, que é o nervo oculomotor. Ele é responsável pela inervação da maior parte dos músculos do nosso globo ocular. Esse outro nervo aqui, que ele se origina na parte posterior, é o nervo troclear. Ele também vai fazer a inervação de um músculo do nosso globo ocular, que é o oblíquo superior. Essa fossa interpeducular, ela vai ter a presença de uma substância perfurada posterior, onde vai passar alguns vasos. E na parte posterior nós vamos encontrar aqui o colículo superior e o colículo inferior. Essas estruturas em formato de bolinhas, essas superiores, elas vão participar da via visual e os colículos inferiores da via auditiva. Aqui nós estamos vendo de forma lateral o tronco encefálico, o mesencéfalo, ponte, bulbo, aqui o quarto ventrículo, essa parte aqui o aqueduto cerebral, aqui colículo superior, colículo inferior e daqui para cá já é a medula. Dando prosseguimento na aula, aqui são os 12 pares de nervos cranianos. 2 não estão presentes no tronco encefálico, que é o olfatório e o óptico. Mas todos os outros eles estão presentes. A gente já viu o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o hipoglosso, o glosso faríngeo, o vago e o acessório.
Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês lembrarem das funções deles. Bem importante, funções simples e rápidas. E aqui é o caminho do líquor. Como eu falei para vocês, que vai ter algumas estruturas, que o quarto ventrículo vai estar presente na face posterior da ponte do bulbo, e o aqueduto cerebral, que é justamente para a passagem do líquor. Nesse ponto, nós vamos abordar sobre a anatomia microscópica do tronco encefálico. A priori, nós vamos abordar o bulbo. O bulbo, ele é formado tanto por uma substância cinzenta como por uma substância branca. E todo o tronco encefálico, a substância cinzenta ela vai estar na parte interna e a substância branca na parte externa, diferente do cérebro e do cerebelo. Na substância cinzenta, nós vamos encontrar uma substância cinzenta homóloga à medula, porque lembra que tem uma continuidade com a medula, e uma substância cinzenta própria do bulbo. Nessas estruturas, nós vamos encontrar diversos núcleos. Aqui eu coloquei 2 núcleos que são muito importantes, que está presente no homólogo à medula, o núcleo do hipoglosso, a gente já viu, que está relacionado com a motricidade da língua, e a substância cinzenta própria do bulbo, o núcleo grácil cuneiforme, que está relacionado com a sensibilidade vibratória, o tato epicrítico. Aqui, nesse cantinho aqui, nós vamos ver o núcleo do hipoglosso, vermelhinho, e o núcleo grácil cuneiforme vão ser encontrados aqui, no tubérculo grácil e no tubérculo cuneiforme. Na substância branca, nós vamos encontrar várias fibras ascendentes, fibras descendentes e fibras longitudinais de associação. As fibras ascendentes, como exemplo, as fibras do fascículo grácil e do cuneiforme, as fibras descendentes, as fibras do trato córtico-espinal e as fibras longitudinais de associação, que formam o fascículo longitudinal medial. Esse fascículo longitudinal medial ele tem a função de comunicar todos os núcleos dos nervos cranianos. E ele é importante para informar a posição da nossa cabeça e para a realização dos reflexos que coordenam os movimentos da cabeça com os dos nossos olhos. Aqui a anatomia microscópica da ponte, onde nós estamos vendo a base da ponte e o tegmento da ponte na parte posterior. Base da ponte, tegmento da ponte. Na base da ponte vai ter fibras descendentes do trato córtico-espinal e o tegmento da ponte, os núcleos vestibulares, que são encontrados nessa área vestibular. A área, quando se falar de vestíbulo ou área vestibular, está relacionado com o equilíbrio. E o trato córtico-espinal a gente já abordou bastante, relacionado com a nossa motricidade, tanto da musculatura distal quanto da musculatura axial. No mesencéfalo, nós vamos encontrar nos pedúnculos cerebrais o nervo oculomotor, que eu já mostrei para vocês, e na parte posterior, que é o teto, nós vamos encontrar os colículos superiores, colículos inferiores e o nervo troclear. Os colículos superiores vão participar da via visual e os inferiores da via auditiva. E o nervo troclear, como eu já falei, ele vai fazer a inervação do músculo oblíquo superior, do nosso globo ocular. E um ponto muito importante que eu quero falar para vocês é da substância negra que está presente no mesencéfalo. Essa é a estrutura mais escurinha. Essa substância ela é negra por causa que ela tem a presença de melanina e também de uma substância muito importante que é a dopamina. Essa substância, que é a dopamina, ela vai ser muito importante para o processo de modulação dos nossos movimentos. E aí tem um caso clínico que é o Parkinson. No caso de pessoas que têm o Parkinson, essa substância negra ela vai sendo destruída aos poucos. E aí a pessoa perde a capacidade de modular os movimentos. Por último, eu vou abordar um pouco sobre alguns casos clínicos. O primeiro é a síndrome de Wallenberg, que vai afetar o bulbo. Essa síndrome ela ocorre quando há uma trombose da artéria cerebelar inferior posterior. Essa artéria é essa que eu estou apontando aqui.
A trombose ela ocorre quando há a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais dessas estruturas. Nesse caso, com esse caso clínico, pode ocorrer o lesionamento do pedúnculo cerebelar inferior, do trato espinotalâmico lateral e do núcleo ambíguo. Quando a gente lesiona o pedúnculo cerebelar inferior, quando vocês verem o cerebelo, a principal função dele está relacionada com a coordenação. Então, o indivíduo ele pode apresentar incoordenação. O trato espinotalâmico lateral está relacionado com dor e temperatura, então ele vai afetar algumas sensações térmicas e dolorosas. O núcleo ambíguo ele vai estar relacionado tanto com a faringe, com a laringe, com o processo de deglutição. E aí, no caso, com ele afetado, o paciente pode apresentar disfagia. Outra importância clínica que pode acontecer na ponte é a lesão do nervo facial. E isso vai gerar paralisia total dos músculos da expressão facial na metade lesada e também a paralisia de alguns músculos, como por exemplo o músculo bucinador, que esse músculo está presente bem aqui. Nesse caso, o paciente ele vai apresentar vazamento de saliva. Além disso, a pálpebra permanece aberta, o canto da boca caído e a ausência de enrugamento da testa. E, no caso do mesencéfalo, pode ocorrer lesões da base do pedúnculo cerebral. E isso pode comprometer o trato córtico-espinal e também as fibras do nervo oculomotor. No que se refere ao trato córtico-espinal, pode gerar algum sintoma que é a hemiparesia do lado oposto. Essa hemiparesia é quando ocorre uma paralisia ligeira ou parcial que atinge apenas um lado do corpo. No que se refere às fibras do nervo oculomotor, vai ter alguns sinais e sintomas, como a diplopia, que é a visão dupla, a ptose palpebral, que é a queda da pálpebra, a midríase, aqui está errado, mas é midríase, que é essa dilatação da pupila, e a impossibilidade de mover o bulbo ocular. E essas foram as minhas referências. Qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários.